Uou, seja bem-vindo, bem-vinda! Você já passou por uma situação de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, de mandar uma mensagem para alguém assim, né? No calor da sua emoção. E aí depois vem a mãe consciência, toca na tua cabeça e você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Se você já fez isso, seja bem-vindo, bem-vinda ao clube, tá? É super comum isso acontecer. E hoje eu quero falar com você sobre algo que pode fazer você driblar bem essa situação e lidar bem com essa situação, que é melhor de tudo, né? Que é a inteligência emocional, beleza? Está interessado ou interessada nisso? Vem comigo. Se você não me conhece, inclusive, meu nome é Brenner Senna. Hoje eu atuo como palestrante, mentor, terapeuta e também treinador. Mas enfim, vamos falar sobre inteligência emocional, que para mim é uma coisa quase, a gente pode dizer, irônica, né? Porque é o seguinte, emoção, o que é emoção para você? Emoção é diferente de sentimento. Emoção, na verdade, é um processo bioquímico, é uma reação química que acontece no corpo, né? Como é que eu consigo colocar inteligência dentro de um processo químico que acontece dentro do meu corpo, né? Como diz um amigo meu, olha, se eu tô puto, eu não tenho como desemputecer agora. Eu tô puto, né? Você tá alegre, né? Você sente isso. Você sente uma surpresa, não tem como você mudar isso de uma vez, assim, né? Não tem como, bem, teoricamente não tem como. Mas essa é a grande pergunta. Como é que eu consigo implantar emoção, ou definir uma emoção, uma inteligência, implantar essa inteligência dentro da emoção? Olha que coisa maluca isso. Mas é verdade, nunca se tem falado tanto sobre inteligência emocional como nos últimos tempos, né? Inclusive, vale muito a pena ressaltar isso. Uma das habilidades não técnicas mais valorizadas no mundo é a capacidade de você ter essa habilidade de inteligência emocional, a capacidade de você lidar mesmo com as suas emoções sem fazer a merda que comumente a gente costumava fazer. Ou, não sei, né? Espero que você não faça assim, mas essa é a ideia. Entende? Mas ainda no meu ponto de vista, a comunicação está acima. É a habilidade não técnica primordial, suprassumo de tudo. Enfim, depois a gente pode falar sobre isso. Mas a questão é a seguinte, como é que eu consigo fazer isso? Eu já vi muita gente falando sobre inteligência emocional e dizendo, você define o que você quer sentir e sente. Como se isso fosse simples assim. Não é. Não é assim. É preciso você ter estratégias para conseguir implantar, ou pelo menos cultivar, né, adotar uma inteligência nas suas emoções. Os estados mentais que a gente tem é o que faz com que a nossa fisiologia se transforme. Como eu falei, é uma reação neurofisiológica, né? Então, eu penso em algo ou acontece alguma coisa comigo. Geralmente, a emoção ela vem de um fator externo. Aconteceu alguma coisa comigo. O que eu tenho nesse momento? Eu tenho uma lembrança, acesso a alguma coisa, e isso faz com que eu interprete aquela situação que acabou acontecendo de uma determinada forma. Isso gera em mim, em um processo fisiológico, ações, comportamentos, enfim. É um processo químico mesmo, uma reação bioquímica. O que acontece é muito interessante. Por exemplo, estou lá dirigindo e alguém me fecha no trânsito. O que eu posso pensar? Bicho, que cara sem noção. Ou então, caramba, ele deve estar aqui com alguém preso, alguém tá passando mal e ele tá me cortando aqui porque ele quer ir embora. Ou às vezes eu posso simplesmente entender que aquilo é um risco à minha vida e à vida da minha família ou com as pessoas que estão comigo dentro do carro. E o que isso faz em mim? Faz com que eu fique irado e eu queira me defender. É super comum isso acontecer, não só quando você está em trânsito, mas em qualquer lugar. Isso está acontecendo com muito efeito quando as pessoas estão discutindo opiniões hoje. Se eu tenho uma opinião contrária a você, e eu não estou falando de política, eu estou falando de qualquer tipo de opinião, o que faz com que eu receba a opinião de um terceiro sem deixar com que aquilo tenha algum efeito neurofisiológico em mim? Eu posso simplesmente pegar aquilo, absorver aquilo, filtrar e só depois eu tirar as conclusões. Mas em níveis gerais, geralmente as pessoas recebem aquilo e já começam... Não, já vou procurar alguma coisa, já começa a ficar inflamado de raiva, ou tem alguma coisa, ou a pessoa fala alguma coisa que é mais forte, você já fica triste. Enfim, você precisa identificar quais são as suas emoções. Isso é verdade. Isso é verdade.
Quando tá tudo bem, no melhor dos mundos, né? O fantástico mundo de Bob, você define aquilo que você quer sentir, entende aquilo, define aquilo que você quer sentir e de fato sente. Ok, mas a questão é a seguinte, e quando nós somos reativos, como os casos que eu falei aqui? É preciso que você tenha, como eu posso dizer, uma percepção sobre si mesmo, né? Se existe um exercício que eu faço, que eu gostaria muito que você fizesse a partir de agora, você vai ver esse vídeo e agora se alguém te interromper, se acontecer alguma coisa, eu quero que você faça isso. Antes de tomar alguma atitude, falar alguma coisa ou fazer alguma coisa, para um pouco, tá? E principalmente quando você sai do estado que você está e entra no estado que você não gostaria. Por exemplo, pô, eu tô super tranquilo aqui, como diz aquele meme, né? Mó de boa aqui. Tô aqui tranquilo, de boa, e alguém faz alguma coisa. Tá, e eu já começo a ficar na ira, né? Antes de você ficar com raiva, pensa, ok, o que eu tô sentindo aqui? Porque já começou a fazer um descompasso, eu já tô saindo do eixo aqui. O que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo isso aqui? Beleza, as coisas estão acontecendo, geralmente não é nesses milésimos de segundo aqui, é preciso ter prática para isso, mas quando acontecer, começa a pensar, o que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo isso aqui? Ah, o fulano fez isso comigo, falou isso aqui, o fulano tá agindo de determinada forma, por que eu tô sentindo isso aqui? E o mais importante, dê um nome para esse tipo de emoção. Quando você faz isso, dá um nome, entende o que você está sentindo e consegue classificar esse tipo de sentimento, vá lá. Você começa a ter, então, uma noção muito maior do que é a sua emoção. E principalmente os gatilhos que levam você a ter isso aqui. É como se você puxasse uma corda, né? Você começa um novelo. Novelo é fantástico. Você começa a puxar um novelo, vem só a pontinha. Mas atrás da ponta tem mais novelo e você vai puxando. É a mesma coisa. O gatilho que você teve é só a pontinha. Quando você começa a puxar, você vê, pô, isso aconteceu porque ele chegou desse jeito, ah, eu não gosto que grita, por que eu não gosto que grita? E começa a puxar, ah, eu não gosto porque meus pais gritavam comigo e tal, ou eu tive algum momento no colégio, na escola, na vizinhança que alguém gritou e eu não gosto e tal, e vai puxando, e aquilo ali consegue te dar um panorama muito maior sobre o que você está realmente sentindo naquele momento, a emoção que você está acessando. Entende? Nesse momento, você consegue, a partir daí, ressignificar. Essa palavra está muito em moda, né? A ressignificar, você tem uma resiliência para fazer as coisas. Mas é possível você fazer isso. Inclusive, a programação neurolinguística trabalha processos de ancoragem, inclusive. Que você consegue, de alguma forma, eu não vou falar isso nesse vídeo, mas se vocês quiserem, ou se você quiser, deixa aí nos comentários que, com toda certeza, eu faço um vídeo desse aqui para você. Mas é o seguinte, eu consigo fazer uma ancoragem, ter algo que vai fazer com que, em questão de segundos, eu mude esse sentimento que eu tenho, ou, dependendo de como você já está, né, apto ou apta a lidar com isso, muda inclusive a emoção. Você nem deixa aflorar o sentimento, muda aquela emoção em instantes. Então é muito interessante quando você tem isso. Um outro aspecto que eu falo sobre a inteligência emocional diz respeito ao outro. Não necessariamente o outro, mas a questão de imputar empatia naquela circunstância. E a empatia diz respeito ao outro, né? Por que a pessoa está dizendo, está fazendo ou dizendo aquilo? É entender o outro lado. Inclusive, a gente precisa desconstruir a empatia, e se você quiser também, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo específico sobre a empatia. Eu quero desconstruir a empatia da tua cabeça e colocar um novo conceito que para mim funciona muito melhor. É um conceito diferente dessa, se colocar no lugar do outro, beleza. Será que isso é funcional mesmo? Será que é assim que funciona? E aí eu posso fazer um vídeo assim. Então assim, eu fico pensando, como é que eu consigo demonstrar empatia? Quando eu olho que a pessoa está agindo de determinada forma, geralmente o problema não está comigo, o problema está com ele. Né? Se a pessoa ela é ríspida, ela é ignorante, o problema não sou eu que tento ser educado, passivo, compreensivo. O problema é o outro, que não consegue viver com uma sociedade, uma comunidade, ou pior, a pessoa deve estar passando por um baita problema. Então, se você não consegue canalizar aquilo e entender, classificar o que você está sentindo diante de uma situação que é inesperada para você, porque quando é esperada é super tranquilo. Quando é inesperada para você, se você não consegue lidar com isso, como é que você vai atuar? Como é que você vai lidar com isso aí? É isso que te joga pro buraco, é isso que já me jogou pro buraco 1 milhão de vezes.
até eu começar a entender a mecânica da coisa. E aí, o que eu entendo de tudo isso é que é o seguinte, as pessoas, quando a gente olha para um nível empresarial, por exemplo, as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e assim, 99% delas são mandadas embora pela falta de habilidades emocionais. Isso é um reflexo muito grande do que acontece internamente com a gente. Porque o que a gente leva para o trabalho, o que a gente leva para os relacionamentos, o que a gente leva para o contato com as pessoas e às vezes o que a gente leva com a gente mesmo é exatamente aquilo que a gente cultiva. Se nós não cultivamos habilidades que não são técnicas, né? Universidades não dão, livros não dão, livros didáticos, né? Não dão. Nós precisamos cultivar essas habilidades não técnicas. E uma delas é essa habilidade emocional. O que eu quero dizer com isso é, pegue essa emoção que você está sentindo, entenda isso que você está sentindo, dê um nome para isso e classifique. Eu não estou dizendo que você não precisa viver suas emoções, não é isso. Você não tem que ser uma pessoa apática, você não tem que ser uma pessoa desligada do mundo. Eu estou dizendo que você precisa ser uma pessoa que precisa sentir as coisas, mas dentro de um ambiente que é seguro para você. Por exemplo, você está numa reunião com pessoas discordando veementemente do seu posicionamento. Se você começa a chorar ali, já era, perdeu tua credibilidade. Não é isso que eu quero que você faça. Ao mesmo tempo, se você está numa discussão acalorada, se as duas partes continuam acalorados desse jeito, não vai chegar num denominador comum. Vai dar problema. Então, como é que você consegue olhar para isso, manter um equilíbrio e, obviamente, sentir essa emoção, tá? E se você precisar extravasar essa emoção, faz isso num outro momento. Talvez até no momento seja propício, dependendo da circunstância, tá bom? Mas se não, vai para um outro lugar e tal, quer chorar, terminou a reunião, vai para o banheiro, chora, porque o seu corpo ele já está dizendo o que você precisa fazer. Mas isso também já é um indício do que você precisa melhorar. Já pensou nisso? Se você está numa reunião, tá lá tomando porrada de tudo quanto é lado, e se você não consegue manter uma estabilidade emocional, é sinal de que você precisa se blindar. O que você precisa fazer para conseguir chegar a isso? Entendeu? Se você está numa discussão acalorada, se você recebe críticas ou bullying ou o que for, e você não consegue lidar com isso, é sinal de que você precisa se blindar nesses respectivos aspectos. A vida já está te ensinando aonde você tem que atuar, beleza? Mas ao mesmo tempo, você precisa sentir isso, mas dentro de um ambiente que é seguro para você. Não seja aquela pessoa que guarda as emoções para você. Eu estou te dizendo por uma pessoa que fez isso durante anos e anos e anos e anos. Não guarde isso para você, porque isso causa somatizações. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você começa a ter problemas de pele, problemas de cabelo, problemas de visão, problemas dentro dos órgãos, né? Câncer, por exemplo. Já tem estudos mostrando que a maior parte dos cânceres, enfim, do câncer que as pessoas têm, diz respeito a emoções reprimidas, emoções que não foram extravasadas. Eu tô falando extravasadas não é para quebrar o barraco, não, entendeu? Mas extravasadas, não foram colocadas para fora. Isso começa a somatizar. Porque o seu corpo, ele já está te dizendo que você precisa sentir o que precisa sentir. Agora, você tem a habilidade de conseguir construir um processo de ressignificação para você. Ninguém te conhece como você mesmo, mas você precisa conseguir lidar com esse processo. Então, se eu fosse resumir tudo isso, inteligência emocional nada mais é do que você conseguir ter a percepção sobre aquela emoção que você está sentindo, primeiro, por aquilo que está acontecendo ao seu redor, você consegue ter uma comunicação interna com você vai pegar geralmente alguma experiência que você teve, e você pode olhar e associar. Fala, olha, eu posso associar isso com essa experiência que eu tive? Sim, mas eu também posso não associar. E como é que eu ressignifico isso? Como é que eu posso mostrar para mim mesmo que isso aqui não é uma ameaça? Que isso aqui não é comigo? Que isso aqui não diz respeito a mim? Que isso aqui não me classifica e não me qualifica? Que isso aqui... Enfim, você faz um trabalho nesse sentido e você começa a entender que sua mão já começa a tremer mais um pouco, fica suada e você começa, opa, o que eu estou sentindo? Por que eu não estou mais, posso dizer, pleno do jeito que eu estava? O que eu estou sentindo? Olha, acho que eu estou ficando com um pouco de raiva, eu estou ficando com um pouco de raiva. Mas por que eu estou ficando com um pouco de raiva? O que é isso? O que está acontecendo? Enfim, de forma
mais prática aqui, eu quero deixar isso para você. Olhe para você como um catalisador de energias e vê que tipo de energia está batendo em você e qual você está deixando entrar dentro de você para poder depois catalisar e expor isso aí depois para o mundo. Beleza? Então é o seguinte, espero que você entenda isso de uma vez por todas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, mas o mais importante, pratique. Pratique. Acabou esse vídeo agora, aconteceu alguma coisa, qualquer coisa, feliz ou infeliz. Pratica, começa a mapear aí as suas emoções, porque é isso que vai dar para você uma inteligência sobre elas e um discernimento maior para começar a ter sentimentos muito mais aprimorados e muito mais controlados, gerenciáveis na sua vida. Beleza? Se fez sentido para você e se faz sentido para outras pessoas, já curte aqui, deixa o seu like, fortalece o canal, compartilha com outras pessoas, porque, todo mundo precisa saber um pouco mais de inteligência emocional. Muito importante, se você não está inscrito no canal, clica aqui no botão inscrever-se, clica no sininho, tem um sininho aí, e você marca a opção de todas, para receber todas as notificações. Mais importante, quando você recebe a notificação, tem que ver o vídeo. Se você recebe e não vê o vídeo, é sinal de que o YouTube, o algoritmo dele, olha para você e fala, pois é, recebe notificação, mas não vê? Quer saber? Eu não vou ficar te notificando não, por mais que você faça isso. Então, consuma esses vídeos aqui do canal, porque esse canal é pra gente. Beleza? Beijo no coração, forte abraço, te cuida e a gente se vê em breve. Até!